Olá pessoal do oitavo ano, estamos de volta com mais uma aula de ciências. Pessoal, antes de iniciar essa aula de ciências, eu gostaria de pedir a vocês que tenham muita maturidade para compreender isso daqui. Uma coisa a gente tem que diferenciar: ciência do que é uma coisa depravada, né? Então vocês têm que ter muita maturidade. A gente vai falar de ciência, conhecer o nosso corpo. E a gente não vai estar falando de pornografia, a gente não vai estar falando de bobeira, de bobagem. Então esquece bobeira, esquece pornografia. A gente vai estar falando de ciência, né? A aula de ciência é muito importante vocês compreender e está dentro do currículo de referência de vocês para a gente trabalhar esse tema. Então peço a vocês que tenham muita maturidade para compreender esta aula. A gente vai estudar o sistema genital masculino hoje. Na próxima aula a gente vai falar um pouco a respeito do sistema genital feminino. Então tenham muita maturidade, por favor. Pessoal, nós estamos estudando aí sobre reprodução, os tipos de reprodução, e agora a gente já entrou especificamente na questão da reprodução humana. Como que funciona a reprodução humana? Falamos aí na última aula sobre a questão da puberdade. Pessoal, o que é a puberdade? Né? Que fase é essa que o ser humano passa? Pessoal, a puberdade é uma fase, né, que vai estar ali por volta ali dos 12, 13 anos de idade, aonde tanto o homem quanto a mulher começa, né, o menino e a menina começa a ganhar características secundárias. Que características secundárias é essa? A pessoa, ela deixa de ser criança e passa a ser um pré-adolescente, um adolescente e depois um adulto, né? São as fases da vida. Nessa fase de pré-adolescência é onde que o menino e a menina entram na puberdade. A puberdade é onde os hormônios, né, estão ali todos ativados, né, estão funcionando, e também aonde vai conferir as características chamadas de secundárias, como por exemplo, o menino ele começa a ter pelos, né, pelos no rosto, a barba, né, já começa a aparecer alguns pelos na barba, pelos nas axilas, né, pelos na região ali pubiana, né, ali na região genital. O menino começa a ter uma voz grave, né, começa a engrossar a voz. Então ele começa a ganhar uma característica masculina. Quem que promove essa característica masculina é um hormônio chamado de testosterona, que é produzido lá nas gônadas sexuais. No caso dos meninos é o testículo. Então, são características secundárias aonde a criança ela está numa fase de transição para a fase de pré-adolescência, adolescência e depois fase adulta. Então começa a surgir aí todas essas características. E na menina a mesma coisa. Na menina vai surgir as características secundárias femininas, aonde ela vai ter o aumento dos seios, o alargamento do quadril, né? Ela vai começar também os hormônios a produzir todas as características, né, da mulher. O hormônio que produz isso é a progesterona, né? Nos homens é a testosterona, na mulher é a progesterona e o estrógeno, que é produzido também nas gônadas femininas, que são os ovários. Então, aonde o indivíduo, o ser humano, ele inicia a sua vida sexual, né? Onde os hormônios vão estar ali todos ativos, onde o menino sente desejo pela menina, a menina sente desejo pelo menino, né? Começa a ter uma atração, ambos, né? Um pelo outro. Então a gente vai estar compreendendo um pouco a respeito dessa fase da vida. Então nesta aula, né? A gente vai estar conhecendo um pouco como que é o sistema genital do homem, né, masculino.
né? Então é necessário a gente compreender, né, vocês que estão nessa fase de adolescência, pré-adolescência, conhecer o seu corpo, né? É muito importante a gente ter conhecimento, né? Então por isso que eu disse a vocês, uma coisa é depravação, é pornografia, outra coisa é ciência. E aqui a gente está falando de ciência, aqui a gente está falando de conhecimento. Pessoal, então nós vamos ter aqui, ó, no sistema genital masculino, estruturas externas e estruturas internas. A gente vai compreender um pouquinho a respeito de cada um desses órgãos, dessas estruturas. Nós temos ali o pênis, né, que é um dos principais órgãos do sistema genital masculino. Nós vamos ter a uretra, a próstata, as glândulas seminais e o ducto deferente. Não é diferente, é ducto deferente. E a gente vai compreender um pouquinho qual que é a função de cada um deles. Então o pênis tem forma cilíndrica e está localizado na região acima dos testículos. O tamanho varia entre os homens e não determina grau de fertilidade, nem de potência sexual. A extremidade do pênis chama-se glande e é coberta por uma pele chamada de prepúcio. Então o pênis é o principal órgão masculino, né, sistema genital. Ele é cilíndrico, né, uma forma cilíndrica, e o tamanho dele varia, só que o tamanho dele não influencia na fertilidade nem na potência sexual, no ato sexual em si. E a extremidade, né, ali o ápice do pênis é chamado de glande, e a pele que cobre a glande é chamada de prepúcio. Então tem até meninos que fazem cirurgia de fimose porque esse prepúcio ele é bem fechado. E aí ele vai ter um problema chamado de fimose. E aí o médico faz uma cirurgia ali que é muito simples, retira a pele, né, para evitar da infecção ali no pênis. Uretra, canal que conduz a urina da bexiga urinária para o meio externo. No corpo masculino, esse orifício se encontra ligado tanto ao sistema genital quanto urinário. Durante a ereção, os músculos da entrada da bexiga se contraem, impedindo que a urina se misture com o sêmen. Então a uretra ela é uma estrutura, um órgão que vai estar presente tanto no sistema genital masculino como também no sistema urinário, no sistema excretor. Então a uretra ela vai conduzir a urina lá da bexiga para o meio externo, ou seja, né, para ser expelida, para que o homem, né, o menino, ele consiga urinar. E também na hora ali da ereção, ali do ato sexual, né, a musculatura ali da bexiga vai se contrair para impedir, né, para evitar que ocorra mistura de urina com sêmen, né, na hora ali da ejaculação. A próstata, situada sob a bexiga, produz uma secreção viscosa, o líquido prostático, que neutraliza a acidez da urina e protege os espermatozoides. A próstata, né, é um órgão aí muito importante nos homens, né, quando sempre se fala, né, quando o homem chega ali na fase de 40, 45, 50 anos, tem que estar fazendo exame direto, né, porque o câncer de próstata é muito comum, é um dos cânceres que mais mata os homens, é o câncer de próstata. E a próstata, ela vai ficar localizada ali em cima da bexiga, né? Vai ficar situada ali em cima da bexiga, ela vai produzir um líquido, né, uma secreção viscosa, chamado de líquido prostático, que ele é muito importante, esse líquido prostático aí, para tirar a acidez da urina. Tirando a acidez da urina, esse líquido prostático ele vai proteger os espermatozoides. Porque os espermatozoides, quando eles vão passar ali no canal da uretra, né, para ser expelido na ejaculação, eles não podem ter contato com a urina ela é muito ácida. Se os espermatozoides tiverem contato com a urina, o homem perde a fertilidade. O homem não consegue reproduzir, ele não consegue liberar gametas viáveis, né? O gameta é a célula germinativa masculina, que no caso é o espermatozoide. Ele não consegue liberar, por quê? Porque os espermatozoides morrem antes da ejaculação. Então, para proteger os espermatozoides, a próstata ela tem a função de liberar esse líquido viscoso
né, chamado de líquido prostático, para tirar a acidez da urina e proteger os espermatozoides, né, para viabilizar a reprodução. Glândulas seminais, par de glândulas localizadas atrás da bexiga. Elas produzem o líquido seminal, uma secreção rica em açúcares, sais e hormônios que formam a maior parte do esperma. Então essas glândulas seminais aí, elas estão relacionadas à produção do líquido seminal, que é o sêmen, né, propriamente dito ali, que o homem libera na ejaculação, que vai ser importante ali para a reprodução, né, para encontrar o gameta feminino, né, o espermatozoide, né, encontra o gameta feminino, que é o ovócito secundário, para ocorrer a fecundação. Então essas glândulas seminais vão produzir o sêmen. E esse sêmen, ele vai ser rico em açúcar, sais e hormônios, né, porque é importante para que esse espermatozoide tenha energia, né, para fornecer nutrientes, energia aí, para que ele consiga então encontrar o óvulo da mulher e formar aí a fecundação, formar um novo indivíduo. Ducto deferente. O que é o ducto deferente? Os espermatozoides maduros seguem por esse ducto até chegar à uretra. Esta, por sua vez, passa por dentro do pênis e se abre para o exterior. Então, o ducto deferente é onde os espermatozoides maduros, ou seja, aqueles espermatozoides que estão prontos para a fecundação, prontos para a reprodução, eles vão passar. Então é um canal, esse ducto deferente é um canal, né, que chega até a uretra e que a uretra vai conduzir. A uretra passa por dentro do pênis e vai conduzir esse espermatozoide até o meio externo. Então o ducto deferente é uma estrutura que leva o espermatozoide até a uretra, e a uretra, por sua vez, né, que passa por dentro do pênis, vai conduzir até o meio externo. Então, essas aí são as principais estruturas do sistema genital masculino, aonde essas estruturas estão aí implicadas no processo de reprodução humana. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, espero que vocês tenham compreendido esta aula de hoje. Valeu e muito obrigado!